Graça e paz, irmãos e irmãs. O Evangelho de João é o Evangelho do amor. O Evangelho que conta do amor total, absoluto, pleno de Deus pela humanidade. Amor demonstrado no fato do Pai Celestial enviar o seu Filho para salvar o mundo. Evangelho que apresenta Jesus doando a sua vida pelo bem das pessoas. Evangelho que registra os ensinamentos e o amor praticados por Jesus. O amor de Deus pela humanidade, muito mais que sentimentalismo, se apresenta, se traduz em prática, em ação, em atos de bondade. De modo especial, vemos o amor de Deus nos atos sobrenaturais de Jesus, nos milagres, chamados no texto de João de sinais, que evidenciam o amor divino, os bons propósitos que Deus tem para a humanidade. O Evangelho de João conta a história de 7 desses sinais, destacando-os entre muitos outros que Jesus realizou. Os sinais são como frestas do céu, frestas que nos permitem entrever a glória divina em ação aqui no mundo, dentro da história. Sinais que revelam quem Jesus é, a sua identidade celestial, mas que também indicam as intenções salvadoras que Deus tem para a humanidade. Sinais são como as placas que vemos nas ruas e estradas. As placas indicam, apontam para uma realidade, por exemplo, uma curva acentuada adiante. A placa não é a curva em si, mas nos indica a existência de uma curva logo à frente. E devemos conduzir a vida levando em conta a informação dada pela placa. Ou os sinais que Jesus realizou são como as pistas de uma caça ao tesouro, indicações e informações que, quando devidamente examinadas e compreendidas, nos levam a encontrar as respostas e achar o grande tesouro da vida. Já ouvimos a história do primeiro sinal, a transformação da água em vinho, num casamento, num vilarejo de Caná da Galileia, onde o vinho da festa tinha acabado. A história é bem conhecida. O segundo sinal também aconteceu em Caná da Galileia. Jesus curou o filho de um oficial do rei, de uma enfermidade mortal. Vamos nos debruçar sobre essa história daqui a pouco. Jesus também fez outros sinais, como a cura de enfermos, a multiplicação de pães e peixes para saciar a fome da multidão, e demonstrou seu poder sobre o nosso maior inimigo, a morte, ao ressuscitar Lázaro. Todas essas histórias João conta. Todos esses sinais evidenciam a presença, a proximidade, a majestade, a magnitude do poder divino em operação nas ações de Jesus, penetrando o mundo e possibilitando aqueles que abrem o coração para a fé a enxergar a profundidade, a encontrar esses tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, muito além dos milagres em si, importantíssimos para as pessoas beneficiadas, os sinais servem como indicativo e roteiro para o nosso crescimento espiritual. Os sinais abrem as portas para ingressarmos no mistério de Jesus e aprender aspectos da realidade divina, perceber seu amor e abraçar o Deus invisível pela fé. É assim como a fé dos participantes dos acontecimentos iniciais nasceu e se desenvolveu durante o drama que viveram. As histórias desses sinais foram registradas para produzir fé nos leitores de todas as épocas e estimular a confiar em Jesus e experimentar a vida, a salvação, as bênçãos do poder de Deus. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então vamos considerar os estágios do desenvolvimento da fé, as estações da peregrinação espiritual que levam à descoberta e ao ingresso nas dimensões e realidades da vida abundante que Jesus veio comunicar. O primeiro estágio, a fé rudimentar. Jesus voltou de uma viagem a Jerusalém, onde realizou muitos milagres e sinais, para a região
da Galileia, ao norte de Israel. A fama dos seus feitos milagrosos em Jerusalém o precedeu, e quando chegou de volta à Galileia, logo foi muito bem recebido pela população local. Um homem, oficial do rei Herodes Antipas, que estava com um filho muito doente, à beira da morte, também ouviu falar dos feitos de Jesus e foi procurá-lo. Lembre-se que Herodes Antipas é o filho de Herodes o Grande, aquele que uns 30 anos antes havia mandado matar as crianças com menos de 2 anos, no entorno de Belém da Judéia, por ocasião do nascimento de Jesus. Herodes Antipas é o governante que ordenaria a degola de João Batista, porque este havia denunciado o seu adultério com Herodias, esposa do seu irmão. Esse pai, desesperado, que ouvira falar de Jesus, foi ao encontro do Senhor e suplicou-lhe para que fosse à sua casa, em Cafarnaum, a uns 30 quilômetros de Caná da Galileia, antes que seu filho morresse. Esse homem, provavelmente um gentil, abastado, rico, participante da corte da realeza regional, com influência no governo, era um pai cuidadoso, um pai que amava o seu filho, um pai que estava sofrendo por causa da doença a que seu filho experimentava. Observamos nesse movimento inicial, nesse estágio preliminar, uma fé rudimentar. A fé rudimentar é aquela que ouve falar dos feitos de Jesus, do seu poder, das obras e milagres que realiza. É a confiança numa informação inicial, pequena, focalizando no que Jesus pode fazer, não em quem ele é, nem em qual é o seu projeto para a humanidade. A fé rudimentar é aquela centrada apenas na resolução dos próprios problemas, na busca de soluções para as aflições imediatas. É uma fé que acredita na notícia de que Jesus pode ajudar e que vai em busca dele. Mas é uma fé elementar, porque quer determinar para Jesus o que é necessário fazer para resolver o problema, que quer estabelecer o modo e os termos para a ação do Senhor. Apesar da fé imperfeita, mínima, Jesus logo defere atenção a esse pai agoniado. Porém, Jesus graciosamente quer aproveitar a ocasião para revelar-se, revelar o plano amoroso de Deus, abençoar e desenvolver a sua fé, levando a um estágio adiante, para que o homem e a sua casa experimentem a plenitude da vida e das bênçãos que Deus quer comunicar à humanidade. O segundo estágio é a fé inicial. A fé inicial é uma fé básica, que nasce de ouvir pessoalmente a palavra de Cristo. Diante da súplica do pai desesperado, Jesus para, concede atenção, porém, aparentemente responde com uma reflexão, com uma observação que parece imprópria diante da gravidade da situação. Jesus declara: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Talvez não pareça ser uma boa hora para reflexões teológicas, mas Jesus escolhe exatamente esse momento cheio de dramaticidade no ar para fazer uma consideração, não apenas para o Pai e seus ouvintes presentes na ocasião, mas para definir um princípio fundamental acerca de como se experimenta as realidades no reino de Deus, como se avança na esfera do conhecimento profundo de Deus. É preciso crer para conhecer e experimentar a vida em abundância que Deus quer comunicar. É preciso crer para viver. A fé, a confiança vem antes do aprofundamento da comunhão e do conhecimento de Deus. Se a fé rudimentar vem de ouvir notícias sobre os feitos de Jesus, a fé inicial, a fé básica, a fé que eleva a alma, vem por ouvir pessoalmente a Cristo, por ouvir a voz de Jesus entrando pela mente e pelo coração. A explicação do apóstolo Paulo é a seguinte: a fé vem por se ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo.
A palavra de Cristo precisa ser ouvida, internalizada, assimilada, compreendida na sua situação existencial, seja qual for a dramaticidade dela. E é ali que vai brotar a fé gerada pela própria palavra de Cristo sob a influência do Espírito Santo. O pai, então, confiantemente, dirige-se a Jesus como Senhor e suplica novamente: Senhor, vem antes que meu filho morra. Imagino que essa seja a oração que muitos pais e mães estejam fazendo agora. Senhor, cura meu filho, ou Senhor, livra-o das drogas ou do álcool, ou Senhor, abençoa os seus estudos e carreira. Senhor, livra-os das más companhias, ou Senhor, abençoe para que encontre um bom cônjuge. E principalmente, Senhor, salva meu filho, minha filha, que ele e ela ouça a sua voz e conheça quem tu és. Embora a fé básica já se fundamente na palavra ouvida do próprio Cristo, ela ainda é uma fé imatura e pode estar misturada com incompreensões, como nesse caso. O pai ainda não sabe quem é Jesus, ainda pensa que ele precisa ir até a sua casa em Cafarnaum, que precisa ir logo para que o filho não venha a óbito, porque nem cogita diante de quem ele está, aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que é a própria ressurreição e a vida. Mas Jesus ouve aquele pedido, aquela oração, e com toda misericórdia e ternura diz a frase que todo pai e mãe querem ouvir: pode ir, o seu filho continuará vivo. O pai então exercita a sua fé inicial, a sua fé básica, e toma por certa a palavra de Jesus. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na declaração do Senhor e deu um primeiro passo de volta para casa, mas que na verdade foi um grande salto em direção à plenitude da vida que Jesus queria lhe conceder. O terceiro estágio, a fé confirmada. Depois de ouvir notícias sobre Jesus e ir procurá-lo, o pai, com o filho à beira da morte, ouviu da boca do próprio Jesus a promessa de vida para o seu filho. Creu nessa promessa e por isso voltou imediatamente para casa. No caminho para casa, ele encontra alguns dos seus funcionários que estavam viajando à sua procura para dar-lhe a maravilhosa notícia de que seu filho estava bem. Conversando com seus funcionários sobre a que horas o menino havia melhorado, o pai constatou que a sua recuperação se dera na mesma hora em que Jesus lhe dissera que seu filho viveria. A sua confiança em Jesus foi confirmada pela constatação de que a melhora não se dera naturalmente, de modo espontâneo, mas que fora resultado da declaração soberana de Jesus. A fé confirmada percebe que a palavra de Jesus é verdadeira, que tem autoridade e poder, que Jesus tem conhecimentos da realidade que vão muito além dos nossos, um conhecimento total, que não está limitado espacialmente. Essas qualidades são indicativos da divindade de Jesus. O sinal que Jesus operou revelou algo da sua glória divina. O homem agora, um pai cheio de alegria, reencontra a família e dá testemunho de tudo o que aconteceu, de como ouviu sobre Jesus e pediu socorro para ele, de como Jesus o acolheu, o ouviu e atendeu ao seu clamor. A fé, uma vez confirmada, transborda, se torna uma fé contagiante, que crê e dá testemunho para quem está à sua volta, que se torna firme e se traduz em fidelidade ao Senhor, que tem ânimo de permanência, constância, é fé na pessoa de Jesus. Os sinais que Jesus realizou indicam as realidades, as bênçãos que alcançarão a todos os que confiam e que entregam suas vidas a Jesus. São uma antecipação da plenitude da salvação que um dia virá sobre todo o mundo. Porém, nada adianta ouvir falar sobre os sinais que Jesus tem o poder para realizar se você não for em direção a Ele, se não procurá-lo, se não ouvi-lo e conhecer a sua palavra e seguir os seus comandos e colocar nele a sua confiança. O Senhor Jesus, que ministrou cura e salvou da morte aquele filho, também ministrou revelação e salvação para aquela família,
Que bênção maravilhosa saber que Jesus pode e quer cuidar de cada uma das nossas fragilidades, todas as que colocamos diante dele. O sinal nos convida a perceber que Jesus é mais que um curandeiro ou solucionador de problemas. Ele quer ser conhecido como aquele que salva e dá vida eterna para todo que nele crê. Então, vá a Jesus, leve a ele as suas questões, escute-o de todo o coração, confie nele e você experimentará nova vida. Que assim seja com você e seus queridos. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.